Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados todos os nossos pecados. Como disse, iniciamos o tempo comum, esta caminhada com Cristo, esta caminhada com a igreja. O verde da igreja, o verde da esperança, traz aquilo que nós esperamos e que aconteceu no dia 25. E celebramos também há poucos dias na Epifania, a revelação de Deus. E hoje começamos esta caminhada, e começamos com esta leitura do profeta Isaías, que ele vem nos lembrar sobre uma vocação que todos nós temos. E esta palavra-chave das duas leituras e do Evangelho é a vocação. A vocação de cada um de nós batizados, onde nós vamos buscar esta vocação, onde nós vamos viver esta vocação com Cristo durante todo esse tempo, durante toda a nossa vida. Sendo como aqui, o Senhor me disse: Tu és meu servo Israel, e em quem serei glorificado. Aqui, o profeta está falando do povo escolhido, aquele povo que foi escolhido para glorificar a Deus, aquele povo que foi tirado da escravidão e do deserto para glorificar a Deus, mas também para ser servo, para também servir, para também glorificar a Deus. Mas sabemos que em certo ponto este povo também se perdeu, e houve toda a ação que nós já conhecemos. Ele me preparou desde o nascimento para ser servo. Deus nos prepara a todos os momentos, como diz a palavra: desde o ventre da sua mãe eu já o conhecia. Deus já sabe quem somos nós. E toda esta palavra, esta primeira, a segunda, o Evangelho, também vai desaguar numa outra palavra que nós esquecemos e que cada um de nós tem, e que cada um de nós recebe da igreja. Mas nascemos assim como aqueles queridos de Deus, aqueles que são desejados por Deus, mas também para sermos aqueles que vão servir a palavra de Deus, servir a graça de Deus. Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até os confins da terra. Novamente volta a este grande dom que nós temos. Vou deixar vocês curiosos lá para o finzinho. Que nós herdamos
Aqui ele está falando também este povo que vai iluminar a vida daqueles outros povos que virão. Alguns exegetas dizem também que isso já é o prenúncio do Cristo, luz do mundo, Salvador, servo. Já é um prenúncio da graça de Deus, da vinda de Deus. E chegando nesta segunda leitura de São Paulo, onde nós vamos caminhar durante 6 semanas, ouvindo essas catequeses de Paulo, para que nós aprendamos, ouvindo, ou escutando, o que é ser um cristão, o que é buscar a santidade, o que é viver a santidade. E aqui Paulo já inicia dizendo: Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo. Todos são chamados a viver esta segunda vocação, a santidade. Somos chamados a ser santos, por vontade de Deus. E o irmão Sóstenes, eles estavam em Corinto. Paulo passou 18 meses nesta comunidade, ali pregando, falando, testemunhando. E esta comunidade teve sua conversão em razão deste testemunho de santidade de Paulo, onde ele testemunhou verdadeiramente que Jesus Cristo é aquele que nos torna santos. Ele enfrentou discussões, ele enfrentou brigas, ele foi quase morto. Todos queriam, porque ele estava proclamando a palavra de Deus, mas ele deu seu testemunho, proclamou a santidade. Deus aos que foram santificados em Cristo Jesus. A quem você acha que ele está se referindo hoje? A cada um de nós batizados, a cada um de nós que fomos batizados pelo sangue de Jesus, que temos o sangue de Jesus nas nossas veias, na nossa fé, no nosso coração, chamados a ser santos, junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Será que a nossa santidade, a exemplo de Paulo, nos leva a proclamar o nome de Jesus, invocar o nome de Jesus em qualquer lugar? Em qualquer lugar que estamos? São Paulo está dizendo que nós temos que proclamar o nome de Deus em qualquer lugar. Mas muitas vezes temos medo de sermos olhados diferentes, de sermos vistos como pessoas esquisitas. Eu tenho o hábito, nós temos o hábito, a Elisete está aqui, minha esposa, de antes de nos alimentar, fazer uma oração e abençoar o alimento. E você percebe muitas vezes olhares, tipo, o que é isso? O que você está fazendo? Nós temos que proclamar, e São Paulo está dizendo, que nós temos que dar esse testemunho de Jesus Cristo. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É aquela saudação que nós começamos na missa. Graça e paz. Existe santidade maior do que ter a graça de Deus e a paz de Deus? Viver esta santidade, viver esta graça, viver este amor. Santo significa separado. É aquele que é tirado, é separado para fazer parte da graça de Deus. Por isso que desde o nosso batismo nós somos santificados. Recebemos a graça santificante,
A graça de, durante a nossa vida, nos tornarmos santos em Cristo Jesus. Então temos que viver verdadeiramente esta graça, irmãos e irmãs. Temos que buscar. E ser santo, como diz ali, ser separado, não é ser alguém diferente. Não é. É ser simplesmente alguém que segue tudo aquilo que Jesus nos ensinou na palavra de Deus. Tudo aquilo que Jesus falou e aqui está registrado. É isso que Paulo fez. Ele testemunhou o que ele viveu e o que ele ouviu, porque todos sabemos que Paulo não viveu com Jesus. Ele tem a mesma conversão que nossa, no Cristo ressuscitado. Mas o ouvir o Cristo, ver o que o Cristo fazia, o levava a testemunhar e dar veracidade a toda esta questão de Deus, a toda esta questão da graça santificante, da graça triunfante que nos leva a Deus. E chegamos no Evangelho, onde João está ali à beira do lago, está ali conversando, já havia sido interrogado, já haviam perguntado se ele era o Messias, se ele era Jesus Cristo, se ele era o enviado, e ele negou tudo isso, porque não era ele, e ele estava ali, já havia batizado Jesus, estava por ali, e eis que ele vê Jesus passar, e aponta: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós cantamos a musiquinha aqui no começo, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E João estava no lugar certo, quando Jesus passou, porque ele teve a oportunidade de contemplar a face de Deus e testemunhar: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O testemunho. Então já reunimos as 3 vocações: servo, santidade e ser um arauto do Evangelho, ser aquele que proclama a palavra de Deus, que proclama a Deus em todos os lugares, em todos os momentos, para que Deus seja glorificado. E João fez isto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é uma parte fixa da missa. É uma frase fixa da missa que não se pode modificar. Quando o sacerdote, após a fração do pão, ele apresenta, a exemplo de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali nós respondemos: Senhor, eu não sou digno, porque também reconhecemos que Ele é o Cordeiro. O Cordeiro para o judeu tinha um significado. Ele servia para a expiação dos pecados. Por isso que se fala muito do Cordeiro imolado. Quando a pessoa tinha muitos pecados, ela ia lá, comprava um cordeiro, imolava. O imolar quer dizer sangrar, e oferecia a Deus como remissão dos seus pecados. Isso na cultura judaica. E Jesus é o cordeiro também que foi imolado, mas não jorrou o sangue de um animal. Na cruz, em razão dos nossos, todos os nossos pecados, jorrou o sangue de Deus. O Cordeiro foi imolado definitivamente. Não existem mais sacrifícios, porque o perdão
foi dado a cada um de nós. Ele tirou o pecado de todo o mundo. A salvação chegou a cada um de nós. E João viu isto. João percebeu isto. Dele é que eu disse e dava testemunho. Depois de mim vem algum homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Ele já sabia que era Deus. Ele já sabia que era o Messias, que era Deus encarnado. E deu novamente o testemunho. Também eu não o conhecia. Aí vão perguntar, né? Mas Batista não era primo de Jesus? João? Mas sabemos que existe. Eles viveram de formas diferentes. Ele poderia se conhecer, ter vivido um tempo com o homem, com aquela que era a parte física do homem, mas não tinha entendido ainda que era Deus. E ele o conhece, o reconhece ali como Deus. Diz que Ele é Deus. E nós, quando vemos, sentimos, necessitamos, reconhecemos Jesus como nosso Deus. Muitas vezes ouve-se por aí: eu conheci Jesus. Mas será que não tivemos outras oportunidades para conhecê-lo antes de qualquer outra coisa? Antes de fazer outras coisas? Porque Ele se apresenta para nós, Ele vive em nós. Mas se eu vim batizar com água, foi para que Ele fosse manifestado. Aí Ele fala do batismo, que é aquela palavrinha que eu falei lá no começo, que cada um de nós tem dentro de nós, o sacramento do batismo. Mas não este batismo de João Batista, que era um batismo de conversão. Era um batismo, era uma simples ablução que eles faziam. E Jesus vem ser batizado. Quis ser batizado, não precisaria, mas quis. Para que aquele simples rito de passagem fosse transformado num sacramento, não só de passagem para a vida eterna, sim, mas de salvação. E João fala, e João deu testemunho: eu vi o Espírito de descer como uma pomba do céu e permanecer nele. Ele viu o Espírito, ele presenciou o Espírito Santo pairando sobre Jesus e sobre a água, onde Deus fala: este é meu Filho amado, ao qual eu ponho todo o meu amor. É a mesma frase é a mesma condição que acontece quando o diácono ou o sacerdote batiza uma criança. O céu se abre, dentro dele sai uma luz, e dentro desta luz sai o Espírito Santo e Deus dizendo: este é meu Filho amado, ao qual eu ponho todo o meu amor. Porque ali acontece o batismo do Cristo, o batismo também no Espírito Santo. Ali que nós recebemos o batismo, recebemos o Espírito Santo. E João testemunhou isso, transformou aquilo que ele fazia. É um batismo de transformação, de graça de Deus. Permanecer sobre ele. Nós recebemos, através do nosso batismo, o batismo do Espírito Santo, que é o Espírito Santo vem habitar em cada um de nós. Mas muitas vezes não cultivamos esta intimidade com o Espírito Santo, essa intimidade com Deus. Deixamos esta chama fervorosa do Espírito apagar dentro de nós, porque não deixamos o Espírito, não cultivamos esse Espírito dentro de nós. Somos templos do Espírito Santo.
somos casa de Deus, mas muitas vezes esquecemos disso e profanamos este templo. Deixamos coisas que não são de Deus entrar neste templo. Profanamos e pagamos pelas consequências. Aquele sobre quem vires o Espírito e descer e permanecer, é este quem batiza com o Espírito, o próprio Deus, o próprio Jesus. Irmãos e irmãs, esta liturgia, nós estamos no ano A do ciclo dos anos litúrgicos. E normalmente, este ano, categoricamente, o ano é Mateus. E nós iniciamos com o Evangelho de João. Por quê? Porque João também vem, como ele não é um dos que é contemplado nos lecionários, na palavra que a igreja lê, ele é utilizado em alguns tempos fortes da igreja. O vemos hoje dando abertura a este ano, o veremos também de novo durante a Quaresma, principalmente na Semana Santa, e depois novamente no tempo do Advento e Natal. Então João vem nos abrilhantar com o seu Evangelho, com sua vida, com seu ser. Que possamos viver verdadeiramente a nossa vocação, a vocação de batizados, a vocação de chamados de Deus, a vocação de sermos arautos do Evangelho. Arauto é aquele que anuncia, arauto é aquele que proclama, arauto é aquele que fala, nos telhados, nas casas, nas varandas, em todos os lugares. Este é um arauto do Evangelho, o arauto da Boa Nova. Que sejamos também, cada um de nós.